Uma coisa é fato: o homem evoluiu e com ele também o direito tem evoluído, acompanhando o passo a passo de sua trajetória. Sempre existiu a necessidade do homem organizar a sua relação com os demais, visando garantir a sua sobrevivência e, consequentemente, a paz social necessária para o seu desenvolvimento. Neste vídeo falarei com você sobre o direito na sociedade sem escrita, a importância do Código de Hammurabi na história do direito e as características de direitos egípcio, hebreu, hindu, muçulmano, tudo isso na antiguidade. Eu, professor Guilherme De Luca, estarei contigo nessa jornada. Vem comigo a partir de agora. Roda a vinheta. Vamos começar esse vídeo falando sobre o direito nas sociedades sem escrita. A linguagem escrita surgiu aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo, enquanto os primeiros registros relativos ao direito parecem ter sido confeccionados aproximadamente em 2050 a.C. Após o surgimento dos primeiros caracteres, surgiu então o direito arcaico, escrito nos muros das cidades, a fim de que todos pudessem avistar as regras daquela localidade. As primeiras normas de conduta surgiram ainda na pré-história, a fim de regulamentar as relações entre os indivíduos, sendo elas ainda muito simples. Porém, já surgia a necessidade de organização, começando então o movimento de agrupamento dessas pessoas em clãs e etnias, nos quais cada grupo estabelecia as suas regras de convívio, que eram passadas oralmente de forma consuetudinária. O direito estava inserido no misticismo da natureza, no divino desconhecido, que ainda nem podia ser chamado de religião. Logo, os eventos naturais poderiam ser considerados bênçãos ou punições à conduta dos indivíduos. Nessa fase, era comum a prática da justiça por meio da vingança coletiva. É necessário frisar que se não existia a escrita, também não existia um direito, ou seja, tudo era mato. Não existia um direito elaborado de forma sistemática como a conhecemos hoje, apenas um direito natural que surgiu de forma espontânea das necessidades básicas advindas das relações entre os seres humanos e da busca pela sua sobrevivência. Não existia ainda um direito positivado, formado de maneira sistêmica pelo Estado ou por poderes constituídos para esta finalidade. O Código de Hammurabi. Podemos afirmar que o direito foi codificado com o objetivo de atender às necessidades da sociedade, tendo em vista que por meio dele, das suas armas coercitivas, mais especificadamente, é possível controlar as relações e garantir um bom convívio social. O Código de Hammurabi é uma fonte histórica do direito, tendo sido considerada a mais antiga por muito tempo. Apesar de não ser a mais antiga, é possível afirmar que foi a que chegou a nós de forma mais completa. O código foi gravado em caracteres cuneiformes sobre uma estela de diorito, que se encontra hoje exposta e protegida em um museu da França. Por ter sido gravado em uma rocha, trouxe a primeira ideia de segurança jurídica das normas, registrando dessa forma, em tese, que ninguém poderia modificá-la, nem mesmo o rei, ideia que tem uma conotação muito mais poética do que de fato verdadeira. Afinal,
quem iria contrariar o rei? Pois, como dizia minha avó, manda quem pode e obedece quem tem juízo. O Código de Hammurabi, que leva o nome de quem o elaborou, no caso Hammurabi, foi a legislação na qual se encontrava as ordenações do rei da Mesopotâmia ao seu povo, com o objetivo de organização, banhado por um enorme senso de justiça. A partir dele, as normas deixaram de contar apenas com os costumes, para passar oralmente os seus preceitos às gerações futuras, o que levou a uma maior variação do seu conteúdo. O código contava com 282 regras, algo bem sistêmico para a época em que as pessoas se baseavam na moral e na religião. Ele trazia consigo a normatização sobre os crimes, relações patrimoniais, relações familiares, sucessão, obrigações gerais, salários e regras especiais para as principais classes profissionais, regulamentando também a posse de escravos. Tinha o intuito de findar-se com o ideal de vingança para impor penas proporcionais ao ato cometido, a retaliação. O termo talhão vem do latim talionis, que significa como tal, idêntico. É certo que nem todas essas regras foram elaboradas por Hammurabi. Algumas delas já existiam, tendo sido apenas codificadas por ele. A pena de morte era muito aplicada e era executada de diferentes formas, podendo ser por afogamento, enforcamento, empalação ou fogueira. Também existia a possibilidade de mutilação, sendo medida a crueldade de aplicação da pena de acordo com o crime praticado pelo criminoso. Assim, podemos perceber na parte final do texto, gravado na rocha, os preceitos do Código de Hammurabi, tais como: para que o forte não oprima o fraco, para que seja feita a justiça à viúva e ao órfão, para proclamar o direito do país em Babel. Os primeiros vestígios da prática da lei de talhão foram encontrados a princípio em trechos contidos no Código de Hammurabi, escrito por volta de 1772 a.C., no Reino da Babilônia, e depois na própria Bíblia Sagrada, especialmente no Antigo Testamento. Portanto, a pessoa recebe como pena exatamente o mesmo delito que cometeu contra o outro. Apesar de ser reconhecida como uma lei severa, a lei de talhão traz uma índole da era humanitária, pois previa assistência especial para as viúvas e para os órfãos, socorro aos pobres, ano sabático e proibição da usura. O objetivo do Código de Hammurabi era trazer justiça para as relações sociais, sendo logicamente o ideal de justiça bem diferente do que conhecemos na atualidade. Tentava equilibrar as desigualdades sociais, apesar de estar bem longe de uma aspiração democrática. O Código de Hammurabi também influenciou as leis que surgiram posteriormente em outros territórios, pois percebeu-se que um direito codificado tornava-se mais fácil de delimitar e manter o poder do governante, firmar a divisão das classes e organizar as relações sociais, o que trouxe uma maior harmonia na convivência entre o povo, revelando-se assim o poder do controle social que as normas jurídicas exercem. Atualmente, todas as sociedades possuem uma Constituição, que é a lei maior de um país, na qual está delimitada a forma de Estado e governo e os princípios sobre os quais deverão serem criadas as demais regulamentações necessárias para a sociedade. Também há que se perceber que ao longo da história da legislação mundial, as penalidades para crimes foram abrandadas e talvez devido a esse fator, a criminalidade tenha aumentado de forma assustadora.
Dessa maneira, é possível até perceber a volta de severidade de punição para alguns crimes, retirando-se apenas a crueldade das sanções aplicadas no passado. Direito positivo nas sociedades antigas. A partir da escrita, tornou-se mais fácil e clara a imposição de normas de conduta, pelas quais os indivíduos deveriam regrar as suas relações. Com isso, o direito passou a ter o maior poder educativo e também coercitivo. Direito no Egito Antigo. As leis no Antigo Egito já eram escritas, existindo uma espécie de conselho que elaborava as regras de conduta sob as quais o povo era submetido. Nessa perspectiva, foi criada também a figura de um juiz, não esse de futebol, mas sim daquele que fiscalizava e solucionava os conflitos que se contrapunham às normas estabelecidas. A justiça era constituída em instâncias, existindo um tribunal superior como possibilidade de reformar e controlar as decisões tomadas pelo chanceler, no caso juiz. As penas eram muito cruéis, sendo compostas por trabalhos forçados, chicotadas e entrega de pessoas aos crocodilos, entre outras. Foi no Egito Antigo que pela primeira vez tratou-se dos direitos individualistas, pois até então as normas sociais que se tinham conhecimento davam total prioridade às normas de caráter coletivo. Todavia, as leis do Antigo Egito foram precursoras das regulamentações das relações contratuais, em que os contratos eram escritos, assinados pelas partes, podendo versar sobre venda, arrendamento, doação, testamento e fundações. Direito hebraico. Historicamente, os hebreus eram nômades, que a princípio habitavam a Palestina, indo depois para o Egito, onde foram humilhados e escravizados, com exceção de José, filho de Jacó. Posteriormente, o povo foi conduzido por Moisés para fora da terra do seu cativeiro. O direito hebraico é fundamentalmente religioso ou monoteísta, baseando-se também na chamada Lei Mosaica, dada diretamente por Deus a Moisés. Essas leis gravadas no Pentateuco, que compõem a Torá, Bíblia judaica, correspondem aos primeiros livros do Antigo Testamento, da atual Bíblia Sagrada Cristã. No seu bojo, traz as normas de conduta pelas quais os hebreus estavam submetidos, sendo considerado pecado tudo aquilo que afrontasse o que Deus ali estipulou, principalmente no que diz respeito aos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, que é a base da legislação hebraica, foi escrito no livro de Êxodo, capítulo 20, versículos de 3 a 17, e em Deuteronômio, capítulo 5, versículos de 6 a 21, mencionados novamente com palavras semelhantes. Nestas leis, era possível observar várias penalidades para descumprimento dos mandamentos contidos nas tábuas da lei. Também temos punições para o descumprimento de cada mandamento em situações variadas, além de regras de conduta com as suas respectivas penalidades. O direito hebreu baseava-se na lei mosaica, influenciando o direito romano, medieval, canônico, muçulmano, germânico, bem como a cultura jurídica ocidental. Ainda hoje vemos traços marcantes da sua influência nas leis atuais, inclusive no Brasil, mais notadamente pelo Código Penal brasileiro. Direito hindu. O povo hindu
faz parte da primeira grande cultura da Índia, tendo sido dissipada com a invasão dos seus territórios, sendo que muitos foram convertidos a crenças muçulmanas. A sociedade hindu era dividida em castas, por isso cada uma tinha normas jurídicas próprias, costumes e interpretação particular dos textos sagrados, com o seu próprio tribunal local. Atualmente, a conservação da tradição hindu é praticada por alguns indianos de forma familiar, como religião ou filosofia de vida, sendo o direito indiano aplicado de forma coercitiva e soberana a todos os que vivem no território do país. Enquanto o direito hindu, que são as normas internas das comunidades que adotam o hinduísmo, são inferiores e valem apenas para aquela comunidade, desde que não afronte preceitos da lei indiana. Direito islâmico. Assim como o direito de outras sociedades antigas, o direito islâmico se baseava na religião, sendo o Alcorão o livro que norteia suas decisões. Esse livro sagrado foi escrito pelo profeta Maomé no ano de 610 d.C., unindo diversas tribos árabes em torno da fé em Alá. É composto por 5.000 versículos, distribuídos em 112 capítulos. O direito islâmico nasceu na Arábia Saudita, mas os seguidores do Islã estão espalhados por todo o mundo, sendo que os adeptos ao islamismo se submetem a todos os preceitos contidos no Alcorão, independente da localidade onde vivam. O Alcorão prevê a aplicação de pena de talhão e tem proibições a alimentos, jogos de azar, corrupções e roubo. Trata da regulamentação do casamento e da peregrinação. A poligamia é permitida, com as mulheres colocadas em nível inferior. Inclusive, as penalidades para adultério são consideravelmente piores para as mulheres. Existe previsão para o divórcio, testamento, herança, direito das viúvas, órfãos, sucessão, moral sexual, difamação, injúria, empréstimo, proteção ao domicílio, guerras, privilégios dos profetas, entre outras regras específicas aos seus ritos religiosos. Os muçulmanos, quando não residentes em uma região em que se consagra o Alcorão como base de suas leis, estão submetidos à legislação do país local, utilizando as regras do Alcorão apenas como observação religiosa e moral, pois as suas práticas não podem ferir as normas e os costumes daquele território, exceto se realizarem acordos internacionais que lhes conceda alguns privilégios. Os juristas e legisladores atuantes em territórios onde predomina o islamismo são frustrados na sua expectativa de evolução do direito, tendo em vista que a maioria dos muçulmanos se posicionam de forma contrária à possibilidade de inovação, já que o Alcorão é a base maior e deve ser seguida sem alterações. Com isso, tentam se valer das brechas do Alcorão ou da sua ausência de previsão, desde frente às situações atuais, para assim criar ou alterar a estrutura legal. Caramba, falei demais nesse vídeo, mas tenho certeza que esse conteúdo será de grande importância para seus estudos. Se você está vendo este vídeo, sinal que já conhece o meu canal, mas se não for inscrito, se inscreva já, ative as notificações e aguarde o nosso próximo conteúdo. É um prazer imenso tê-lo aqui comigo. Um forte abraço e até mais. Tchau!